Seja bem-vindo ao canal Intervalo Quiz. Pergunta número 1. Qual é o coletivo de ilhas? A. Bahia. B. Cáfila. C. Arquipélago. Ou D. Rebanho. A resposta correta é a alternativa C. Um arquipélago é um conjunto de ilhas próximas umas das outras e dispersas em um corpo d'água, que pode ser um mar, lago, lagoa, etc. Pergunta número 2. Onde fica o maior hotel do mundo? A. Estados Unidos. B. Dubai. C. Malásia. Ou D. Hong Kong. A resposta correta é a alternativa C. O Freshworld Hotel, localizado na Malásia, é o maior hotel do mundo segundo o Guinness Book, por seu número de quartos desde 2015. Ele é um hotel 3 estrelas, que possui 3 torres e conta com 7.351 quartos. Nele são consumidas 3 toneladas de frango por dia. Pergunta número 3. Em qual estado brasileiro fica o Parque Aquático Beach Park? A. Pernambuco. B. Ceará. C. Bahia. Ou D. Paraíba. A resposta correta é a alternativa B. O Beach Park, construído em 1985, fica na cidade de Aquiraz, a 27 quilômetros de Fortaleza, no estado do Ceará. São 7,8 milhões de litros de água para abastecer as atrações. O Insano é a atração mais radical e um dos toboáguas mais altos do mundo, com 41 metros de altura. Pergunta número 4. Qual posição o Brasil ocupa no ranking das maiores reservas provadas de petróleo? A. 16ª. B. 5ª. C. 10ª. Ou D. 2ª. A resposta correta é a alternativa A. O Brasil ocupou a 15ª posição por muito tempo, mas foi superado pela Argélia, passando a ocupar a 16ª posição no ranking de reservas mundiais de petróleo em 2020, segundo o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. Pergunta número 5. Qual é o rio que cruza a cidade de Paris? A. Reno. B. Danúbio. C. Sena. Ou D. Tâmisa. A resposta correta é a alternativa C. É o rio Sena que cruza a cidade de Paris e a divide em 2 partes, Rive Gauche e Rive Droite. Ao todo são 37 pontes que ligam uma margem à outra, sendo algumas muito famosas, como a Ponte des Arts, que abrigava os cadeados dos apaixonados, e a Ponte Alexandre III, famosa pelas lanternas e esculturas douradas. Pergunta número 6. Em qual estado se localiza a cidade de Brumadinho, que sofreu com o rompimento da barragem em 25 de janeiro de 2019? A. Goiás. B. Paraná. C. Mato Grosso. Ou D. Minas Gerais. A resposta correta é a alternativa D. A cidade de Brumadinho fica no estado de Minas Gerais. O rompimento da barragem foi o maior acidente de trabalho no Brasil e o segundo maior desastre industrial do século. Pergunta número 7. Quantas horas tem um dia em Vênus? A. 48 horas. B. 512 horas. C. 2.230 horas. Ou D. 5.832 horas. A resposta correta é a alternativa D. Vênus é o vizinho mais próximo da Terra no Sistema Solar. Os 2 planetas estão separados por 41 milhões de quilômetros. Os cientistas descobriram que um dia por lá dura 5.832 horas, o equivalente a 243 dias terrestres. Pergunta número 8. Qual palavra está escrita de forma incorreta? A. Predisposto. B. Propício. C. Danoso. Ou D. Beneficente. A resposta correta é a alternativa D. O modo correto de se escrever é beneficente, sem a vogal, I, entre as letras C e E. Pergunta número 9. Qual é a expectativa de vida de um elefante? A. 40 anos. B. 60 anos. C.
80 anos. Ou D, 90 anos. A resposta correta é a alternativa B. Os elefantes estão entre os animais mais longevos do planeta. Na vida selvagem, esse mamífero vive, em média, 60 anos. Infelizmente, em cativeiro, os elefantes vivem apenas a metade desse tempo. Pergunta número 10. Qual dos seguintes não é um neurotransmissor, hormônio da felicidade? A. Serotonina. B. Dopamina. C. Endorfina. Ou D. Melatonina. A resposta correta é a alternativa D. A melatonina é um hormônio produzido naturalmente pelo organismo e que serve como regulador e indutor do sono. Os famosos hormônios da felicidade são o quarteto: serotonina, dopamina, endorfina e ocitocina, cada um com sua função específica. Está gostando do vídeo? Não esqueça de deixar seu like. E se inscreva no canal para não perder o próximo quiz. Pergunta número 11. Qual químico desenvolveu a tabela periódica? A. Dmitri Mendeleev. B. Antoine Lavoisier. C. John Dalton. Ou D. Robert Boyle. A resposta correta é a alternativa A. Dmitri Mendeleev desenvolveu, em 1869, a primeira versão amplamente conhecida da tabela periódica. Ele organizou os elementos de propriedades semelhantes em grupos e os colocou em ordem crescente de massa. Em 1913, Henri Mosellev aprimorou a tabela organizando em ordem crescente de número atômico, como conhecemos hoje. Pergunta número 12. Quando foi criado o primeiro trio elétrico do mundo? A. 1950. B. 1965. C. 1943. Ou D. 1970. A resposta correta é a alternativa A. A Fobica foi criada em Salvador, no ano de 1950, por Dodô e Osmar. Ela era um carro adaptado com um violão e uma guitarra baiana ligados à bateria. Daí, o trio elétrico foi evoluindo ao ponto de se tornar um dos grandes atrativos do Carnaval da Bahia e outras festas do país. Pergunta número 13. Qual seleção possui mais títulos de Copa das Confederações? A. Argentina. B. França. C. Brasil. Ou D. Alemanha. A resposta correta é a alternativa C. A Copa das Confederações foi um torneio de futebol organizado pela FIFA entre seleções campeãs continentais. Com 4 títulos, a seleção brasileira foi a maior campeã do extinto torneio. Pergunta número 14. Qual é a capital da Malásia? A. Kuala Lumpur. B. Bangkok. C. Jacarta. Ou D. Bangalore. A resposta correta é a alternativa A. Capital da Malásia, Kuala Lumpur tem uma população de cerca de 1,6 milhão de pessoas, sendo a maior cidade do país, a mais moderna e miscigenada. Pergunta número 15. Quanto tempo dura o período de gestação de uma cadela? A. 2 meses. B. 4 meses. C. 6 meses. Ou D. 8 meses. A resposta correta é a alternativa A. O período de gestação da cadela varia entre 58 e 64 dias, podendo ser antecipado ou adiado de acordo com o volume da ninhada. Pergunta número 16. Qual é o maior peixe do planeta? A. Tubarão branco. B. Pirarucu. C. Tubarão-baleia. Ou D. Bagre. A resposta correta é a alternativa C. O tubarão-baleia é um peixe que pode atingir até 14 metros de comprimento e pesar 30 toneladas ou mais. Pergunta número 17. Qual é a segunda maior cidade da Inglaterra? A. Birmingham. B. Manchester. C. Liverpool. Ou D. Cambridge. A resposta correta é a alternativa A. Em termos populacionais, Birmingham é a segunda maior cidade da Inglaterra, atrás apenas da capital Londres.
A cidade é berço da banda Black Sabbath e sede do clube de futebol Aston Villa. Pergunta número 18. Qual é o maior produtor mundial de amendoim? A. Brasil. B. Estados Unidos. C. China. Ou D. Nigéria. A resposta correta é a alternativa C. A China é o maior produtor mundial de amendoim desde 2006, seguido pela Índia, Nigéria e Estados Unidos. O Brasil não aparece sequer no top 10 dos maiores produtores. Pergunta número 19. Quantos aeródromos existem aproximadamente no Brasil? A. 2.717. B. 199. C. 1.021. Ou D. 343. A resposta correta é a alternativa A. Aeródromo é qualquer superfície terrestre ou aquática que possui infraestrutura destinada à aterrissagem, decolagem e movimentação de aeronaves, o que inclui aeroportos e helipontos. Segundo o site Melhores Destinos, o Brasil tem 2.717 terminais, atrás apenas dos Estados Unidos. Pergunta número 20. Qual dos seguintes não é uma camada da Terra? A. Manto. B. Crosta terrestre. C. Núcleo. Ou D. Magma. A resposta correta é a alternativa D. As camadas da Terra são a crosta terrestre, que é onde ocorrem as atividades humanas, o manto, que é a camada intermediária, e o núcleo, que é a camada mais interna. O magma é formado no manto, por rochas derretidas e expelido pelos vulcões. Já se inscreveu no canal? Não perca tempo. É rapidinho, e além de não perder os próximos vídeos, você ainda ajuda o canal a crescer. Qual foi a pergunta mais difícil? Quantas você acertou? Conte para nós nos comentários.